vocês de volta aqui. E hoje a gente está num local que particularmente alegra muito o nosso coração. Foram anos nessa região e hoje Deus também nos concede o privilégio, né, através de uma amiga, passar uns dias aqui na região dos Lagos. Excepcionalmente hoje nós estamos aqui na Praia dos Pescadores, na colônia dos pescadores, na Praia da... Me perdoe porque a língua enrola. Eu tentei 3 vezes falar colônia dos pescadores, né? Não consegui de jeito nenhum, nós já rimos muito. Mas quem conhece sabe como eu sou atrapalhada às vezes. As palavras que se enrolam, né? Os tropeços que a gente dá, as estabacadas. Mas nós somos assim e Deus nos fez assim. Eu vou pedir para minha amiga dar uma giradinha, porque eu gosto de compartilhar com vocês coisas bonitas, né? E hoje aqui nessa natureza. Como vocês estão vendo, o tempo não está muito legal, aberto como a gente gostaria que estivesse. Queria eu que tivesse um pôr do sol lindo, maravilhoso para a gente estar dividindo com vocês. Mas, aprove a Deus, hoje está nublado, mas também tem sua graça e também tem sua beleza. E hoje, em alguns minutos, né, não vou poder demorar muito, porque já está escurecendo, senão daqui a pouco vocês não conseguem nem ver minha cara aqui, essa é a verdade. Mas Deus colocou uma palavra hoje no nosso coração para falar com vocês sobre dívida. É uma coisa assim que todos nós estamos vivendo no momento. E se eu perguntar qual dos brasileiros não está devendo, eu creio que vai ser difícil a gente encontrar uma pessoa que não tenha dívida no momento, né? Alguns dívidas grandes, outros dívidas pequenas, outros preocupados com coisas que tem a pagar, com contas, enfim. A nossa vida é assim, enquanto nós estivermos vivos, nós teremos dívidas. Mas eu não quero falar dessa dívida com vocês, não. A nossa dívida hoje está baseada no livro de Romanos, se eu não me engano, no capítulo 13, no versículo 8, onde o apóstolo Paulo diz pra gente o seguinte: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. As dívidas normais, né, com relação ao dinheiro, quando Deus permite, sempre que a condição melhora um pouquinho, todos nós gostamos de ir lá, liquidar, acabar com tudo, deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Mas você já parou para pensar que você tem essa dívida, que por mais que você dê, você sempre vai estar devendo? Pois é, a palavra de Deus fala pra gente que essa dívida é a dívida do amor. Às vezes a gente acha que ama o suficiente, que a gente cuida do outro o suficiente, que a gente dá o carinho suficiente, mas por mais que a gente faça, a gente vai ficar devendo. E o mesmo apóstolo, quem falou esse versículo, a ninguém devais coisa alguma, ele também disse para nós: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo mandou que nós seguíssemos o exemplo dele, porque ele estava seguindo o exemplo de Cristo. Então, muito mais do que nos guiarmos, nos orientarmos pelo apóstolo Paulo, o nosso referencial deve ser Jesus. E ninguém como Jesus amou mais nessa terra. Jesus é o exemplo máximo de amor. E ele disse no livro de João, no capítulo 17, que era para os seus discípulos amarem uns aos outros, porque nisso as pessoas saberiam quem são os discípulos dele. Todo o capítulo 17 é muito interessante do livro de João, mas é um versículo que fala sobre isso, né? Que nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então as pessoas conhecerão quem nós somos, não por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós fazemos. Não por aquilo que nós pregamos, mas por aquilo que nós vivemos. Tem uma frase que eu gosto de usar, algumas pessoas já sabem, aqueles que andam comigo, aqueles que conhecem, aqueles que já tiveram a oportunidade de me ouvirem pregando. E é uma frase bem conhecida para alguns mais antigos, e ela diz o seguinte: sobre olharmos para a vida de uma pessoa, para sabermos se realmente ela vive aquilo que ela está pregando. E essa frase, ela é muito forte,
quando ela diz que eu não posso ouvir o que você fala, né? Não posso ouvir o que sai da sua boca, porque a sua vida fala muito alto. Né? Trocando um pouquinho assim para que melhor possa compreender, não posso ouvir o que sai da sua boca, porque a sua vida fala mais alto do que aquilo que você fala. Ou seja, trocando a miúdos aí, né? Fugir um pouquinho a formulação da frase, mas não adianta você falar de amor, não adianta você pregar de amor se você não vive o amor. Porque as pessoas não estão interessadas em palavras bonitas, as pessoas estão interessadas em olhar para nós e saber se realmente nós fazemos aquilo que nós falamos. Há poucos dias eu encontrei com uma pessoa e ela falava comigo que ela tinha-se uma necessidade de conhecer a palavra de Deus, que ela tinha necessidade de aprender mais da palavra, que ela tinha necessidade de ter um pouco mais de conhecimento. Então eu pude falar para ela o seguinte: não se preocupe tanto em querer conhecer a palavra, não se preocupe tanto em querer saber de cor e salteado os versículos. Teve até um tempo que eu conseguia, quando era mais nova, dar o endereço certinho, isso está escrito em tal capítulo, tal versículo, isso é bom? Quando a gente tem que procurar mais rapidamente. Mas isso não é o essencial, isso não é o mais importante. E eu falei com ela, ao invés de você estar preocupada em conhecer a letra, em conhecer aquilo que está escrito, o mais importante você tem feito, que é o amor. E é isso que vai importar para Deus também. Não o conhecimento que a gente tem, mas a vivência que a gente tem no dia a dia com cada um que Deus coloca no nosso caminho. Mas talvez você pense para mim assim: a quem eu vou estar devendo amor? Será que eu só devo amor a quem está do meu lado? E pela palavra de Deus a gente sabe que não, que nós devemos amar até os nossos inimigos. E por incrível que pareça, por mais que alguns não queiram viver essa verdade, nós devemos amor até aos nossos inimigos. Hoje também eu conversava com uma pessoa que me mandava uma mensagem, e há um tempo atrás nós tivemos uns contratempos, isso acontece com todo mundo. E ela falava de algumas situações que nós vivemos juntas, e eu falei para ela: o meu coração é perdoador, eu não consigo guardar mágoa de ninguém, porque o meu coração, ele tem como referencial a Cristo. E se o meu referencial é Jesus, eu vou ser imitadora dele, ou eu terei que ser imitadora dele. E ele fala o seguinte na sua palavra: amai os vossos inimigos, abençoai aqueles que vos perseguem. Então, por mais que seja difícil, nós temos que amar, e nós somos devedores desse amor até aqueles que estão nos devendo. E nós vamos mostrar exatamente quem nós somos, a nossa essência, quando nós conseguimos amar até os nossos inimigos. Há alguns anos, o Espírito de Deus, ele colocou uma frase em meu coração, e eu gosto dela, e eu acho também que tem algo de profundidade a passar para cada um de vocês que nos acompanham, aos amigos que nos ouvem, aqueles que têm manifestado, né, alegria em estar ouvindo essas lives que nós temos gravado pela direção e por ordem do nosso Deus. E essa frase diz o seguinte: a maldade do coração alheio não pode alterar e não consegue alterar a essência do bem que há dentro de nós. Se no meu coração tem uma essência do bem, se no meu coração tem a semente do amor, por mais que me façam mal, eu nunca vou conseguir tratar o outro da mesma maneira que ele me trata. E aí é que está a grande diferença daqueles que realmente são imitadores de Cristo, daqueles que não conseguem ser. Porque quanto mais amamos, mais a semelhança de Cristo nós vamos ser. E Jesus, ele fala também para nós essa palavra, além de dizer que nós devemos amar os nossos inimigos e abençoar aqueles que nos perseguem, ele diz o seguinte: se te obrigarem a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se tirarem a tua capa, larga-lhe também a túnica. É muito difícil, não é fácil não, mas quando a gente consegue fazer isso, isso é libertador. Mesmo quando o seu coração estiver machucado, mesmo quando o seu coração estiver dolorido, mesmo quando o seu coração estiver sangrando, se você conseguir abrir a sua boca para abençoar aqueles que estão te perseguindo, a glória de Deus será vista na tua vida. Hoje Deus me fazia lembrar de um servo dele que deixou um exemplo maravilhoso para nós, que foi Estevão,
homem cheio de fé, homem cheio de coragem, homem cheio de Deus, mas ele foi apedrejado. E no momento em que ele estava sendo apedrejado, diz a palavra lá no livro de Atos, no capítulo 7, que os céus se abriram e ele viu a glória de Deus. Sabe, eu vou dizer para vocês uma coisa que eu tenho aprendido nesses anos de caminhada. São mais de 30 anos de caminhada na presença de Deus. Os anos não foram fáceis. Não tive muitas facilidades, passei por muitas dificuldades, passei por muitos problemas, mas todos os problemas, todas as dificuldades e tudo aquilo que Deus nos permite passar é para que em nós seja forjado o caráter de Cristo. Você já parou para pensar nisso? Que tudo que você passa não é para te destruir, mas é para te fortalecer, é para que você cresça espiritualmente, para que você tenha uma maturidade e para que um dia você chegue à maturidade, à estatura do varão perfeito que é Cristo. Não é fácil. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É melhorando um pouquinho aqui, é melhorando um pouquinho ali, é aperfeiçoando aqui, é aperfeiçoando acolá, que vai sendo gerado em nós o caráter de Cristo. E Jesus, ele falou bem isso para nós, né? E tem uma outra coisa que Jesus disse também, que não é fácil para ninguém. É que se o teu inimigo te bater na face direita, você oferece a esquerda. Eu brinco quando eu falo disso, né, sobre isso com as pessoas, porque eu brinco da seguinte forma: se teu inimigo te bater na direita, você oferece a esquerda. Na verdade, muitos cristãos estão agindo desse jeito. Mas eu te pergunto, será que é cristão de verdade? Será que realmente segue a Cristo? Se nós somos imitadores de Cristo, nós temos que fazer como Ele fez. E Ele disse: eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, vocês façam também. Não é fácil deixar as coisas na mão de Deus. Não é fácil deixar as lutas. Não é fácil deixar as acusações. Deixar os enfrentamentos nas mãos de Deus. Mas é libertador. E quando a gente consegue fazer isso, que paz que nós temos no nosso coração. E a palavra diz para nós que a paz de Cristo é o árbitro em nosso coração. Quer saber se você está cumprindo o mandamento de Deus? Quer saber se você tem amado como Cristo amou? Se você tiver paz no seu coração, se você seguir o seu caminho fazendo isso, você vai compreender que você realmente tem sido servo de Cristo. Você tem cumprido o mandamento do Senhor e tem feito aquilo que está escrito na palavra dele. Filhinhos, João diz numa de suas epístolas: não amemos de língua nem de palavras, mas por obras e em verdade. Você ama? Mostra pelos teus atos. Você ama? Mostra pelas tuas atitudes. Como que você ama se você diz que adora a Deus, mas não estende as mãos para aqueles também que estão adorando junto com você? Então, amor não é palavra, amor não é teoria, amor é prática, amor é vida, amor é estilo de vida, eu posso dizer assim. Nós temos que escolher amar. Amor, muitos dizem que é um sentimento, mas amar é uma decisão. Porque muitas vezes os sentimentos vão nos iludir, muitas vezes os sentimentos vão nos enganar, muitas vezes as atitudes vão interferir nesse sentimento. Então, se eu estou chateado, eu não amo, se eu estou magoado, eu não amo, se eu estou entristecido, eu não amo. Mas quando a gente resolve colocar dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, que amar é uma decisão, eu escolho conjugar o verbo amar, independente daquilo que está acontecendo ao meu redor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, quanto mais nós falamos com Deus, mais de Deus nós vamos ter, mais de Deus nós vamos exalar. Será que quando você passa pela sua rua, pela sua esquina, pelo seu bairro, será que nos momentos de convivência com a sua família, todos podem olhar para você e falar: ali tem um imitador de Cristo, ali tem um servo do Senhor,
A tua vida fala tão alto que eu não consigo ouvir o que sai da sua boca. A grande dificuldade hoje, nós temos visitado muitas pessoas, nós temos visto muitas pessoas que estão desanimadas com a igreja, que estão entristecidas com o evangelho, que estão assim, quase que desistindo da caminhada com Cristo, estão desistindo da vida com Jesus. Sabe por quê? Porque muitos daqueles que se dizem servos de Deus não estão vivendo como servos de Deus. A tua vida fala tão alto que eu não consigo ouvir o que sai da tua boca. Será que é difícil compreender isso? Ao invés de a maioria, como nós vemos hoje, querer ficar pregando a palavra, abrindo e pregando para a sua família, pregando para os seus amigos, pregando para os seus conhecidos, que tal a gente deixar de pregar e passar a viver o evangelho? De uma coisa eu tenho certeza, podem olhar para você e ver 1000 defeitos, mas se você amar como Jesus amou, você vai ser um ganhador de almas através da tua vida, porque o amor, como diz a palavra, o amor constrange. O amor constrange até os nossos inimigos. Então, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim vão saber que você é servo de Deus, você é discípulo de Cristo e você vive uma vida para a honra e para a glória do nome dele. Você já parou para pensar que você foi chamado para ser um homem, uma mulher que vive segundo a glória de Deus, segundo a imagem de Deus, refletindo a glória dele? Se você ainda não parou, eu te chamo nessa tarde a meditar, a refletir. E como o apóstolo Paulo disse, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Tem uma frase de um filósofo, de um pensador, que ele disse o seguinte, eu gosto muito dessa frase, já publiquei ela algumas vezes no meu Facebook, e ela fala assim: o amor é a única loucura de um sábio e a única sabedoria de um tolo. Presta bem atenção, o amor é a única loucura de um sábio e a única sabedoria de um tolo. Você quer ser sábio? Ame. Você é meio louco? Ame, porque as duas coisas se completam, porque muitas vezes amar para alguns vai ser loucura, mas para Deus ela é sabedoria. Fique aí com o nosso beijo, com o nosso abraço, e no nome de Jesus, que nessa tarde o Espírito Santo de Deus possa derramar do amor dele em seu coração, porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo derramou desse amor dentro de nós. Então, se você segue a Cristo, se você serve a Cristo e se você tem o Espírito de Cristo, você tem por obrigação ser cheio do amor de Deus. Não adianta ter dons, não adianta ter dons, porque os dons colocam em evidência aquele que os tem. O dom coloca em evidência a pessoa que está sendo usada por Deus. Mas eu te falo uma coisa, muito mais importante do que os dons de mistérios, de profecia, de revelação, de curar, muito maior do que a fé, é o amor. Sabe por quê? Quem tem amor coloca em evidência aquele que habita em nós. Jesus habita em nós, então ame, porque vai estar evidenciando aquele que te amou, aquele que te resgatou e aquele que quer, através de você, ser a expressão máxima do amor de Deus. Quem ama se doa. Não existe amor sem doação. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus amou e deu seu Filho por mim. Deu seu Filho por você, por amor a mim e por amor a você. Fique aí guardado no amor de Cristo. Fique aí transbordando da paz do nosso Senhor. Eu te amo em Cristo e espero que você também consiga expressar esse amor por todos que estão ao seu redor. Um beijo para todos e até a próxima, se Deus permitir.